E agradecer o Visão dos Fatos por abrir essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa história e um pouquinho da nossa gestão na cidade de Sumaré. Luiz, que gostoso, né, trazer você aqui. Quero também agradecer de você estar atendendo o nosso convite, de chamá-lo, né? E você ter uma agenda extensa. A cidade é muito grande, uma cidade dividida em 7 regiões, e você está aqui conosco, dando toda a atenção para a cidade de Sumaré e para todos os seguidores e ouvintes do programa Visão dos Fatos. Primeira pergunta que eu gostaria: quem é Luiz Alfredo Castro Ruza Dalben? Olha, se eu puder resumir, primeiro que eu sou um servo de Deus, eu sou uma pessoa, uma mistura de todo mundo um pouco. Uma mistura de italiano, português, Sim. brasileiro, alemão, judeu, tudo que vocês imaginar, índio, né, guarani, tem no sangue também. Então, assim, eu sou, acho que a identidade do brasileiro, uma mistura de tudo. E a minha vida é cuidar da minha cidade, cuidar da minha família, e eu entendo que a minha família é a minha cidade, meu município. Eu sou nascido e criado em Sumaré, a vida toda morei aqui, no mesmo endereço. Eu moro na Avenida Emílio Bosco, número 446, para quem quiser passar lá em casa para tomar uma água, tá aí o meu endereço. E de frente mora o meu pai, que é o deputado Dirceu Dalben, que é o 465. Então, eu morei durante um período da minha vida na casa do meu pai, depois que casei e constituí família, mudei para frente dele. E moro do lado do seu Alfredo, do lado do Lenimar, depois de material de construção. Ah, você mora do lado do seu Alfredo Ruza? Sou vizinho dele. É seu avô? Meu avô, bisavô dos meus filhos. Bisavô dos seus filhos? Meus filhos têm uma oportunidade de ouro, né? De poder conviver quintal a quintal. O nosso quintal é junto. Legal, que legal. Então a gente divide o mesmo quintal lá. Meus filhinhos podem ver a bisavó deles, que é a Dona Odete, que é aniversariante, faz aniversário ontem. Dona Odete, parabéns aí para Dona aniversário. Odete, então, né? Então, parabéns lá para Dona Odete, tá fazendo aniversário. Tá fazendo aniversário. Então meus filhos podem conviver com o bisavô e com a bisavó no quintal de casa. É uma delícia pra gente isso daí. Me fala um pouco da sua família, do seu pai, né? Da sua mãe, da sua irmã, certo? Eu vejo vocês lá todos juntos, sempre convivendo, sempre andando juntos, lado a lado. Uma vez conversando com a tua irmã, um carinho que ela tem por você muito grande, né? Meu irmão que faz isso, meu irmão. Me fala um pouco dessa família. Olha, vou começar por ela então, pela Caterine, né? Caterina. Minha irmã me defende de tudo, viu? Minha irmã Eu sei. é minha fiel escudeira, viu, Hoffman? Desde a escola. Eu sofri muito bullying na escola. Ah, é? Muito bullying. Pode ter alguém que sofreu mais ou menos igual eu. Acho que mais do que eu também vai ser difícil. Eu apanhei muito, sofri muito bullying, de adulto, de criança, de tudo quanto é tipo de coisa. Mas graças a Deus venci. Deus preparou, sempre me guardou. E minha irmã me defendia muito. Então, eu apanhava na hora que chegava da escola, apanhava no intervalo, depois apanhava na saída. E a Caterine pegava os meninos que batiam em mim, batia neles também. Mas Me defendia o porquê sempre. desse bullying, Luiz? Não Porquê sei. desse bullying? Eu Correria, acho- brincadeira não sei. dentro ou jogava melhor bola que o outro? Não, nunca fui muito bom de bola, sempre fui muito quieto, né? Eu acho que as crianças hoje em dia, a gente chama de bullying, na nossa época era mais brincadeira, né? Mais brincadeira. Era uma brincadeira, mais tal. brincadeira, pode-se dizer. Eu tive alguns coleguinhas que eles tinham problemas psiquiátricos, né? Ah, sim. E aí acabava partindo para agressão e minha mãe sempre falou uma coisa em casa: o dia que você apanhar na escola, você apanha em casa. Então, Sim. eu não revidava, só apanhava e apanhava direto. Nossa, Mas isso minha mãe também falava para mim. Sofrido. Meu pai falava, se apanhar lá e não vem contar aqui, não. Você tem que revidar. Aí eu não contava, eu só apanhava mesmo, eu não revidava, eu só levava porrada. A Caterine vinha e me defendia. Então, desde criança, a Caterine sempre foi minha defensora. Depois de uma certa idade, a gente amadurece um pouco mais, Sim, fica lógico. mais esperto e aprende a se defender, né? Depois de apanhar muito. Mas até uns 8 aninhos aí, a Caterine sempre esteve do meu lado, me defendendo, me ajudando. A Caterine me ajudava nas escolas, era minha professora. Sua professora Eu quase também. reprovei em português, olha que coisa louca. Eu ia bem em matemática, bem tudo. Português eu tinha muita dificuldade de aprender. Sim. E a Caterine colocava uma lousinha assim, numa sala que meu pai tinha, que a gente morava, onde hoje eu moro. Onde você mora? Onde eu moro hoje, no endereço que eu moro hoje, a gente morava lá. Meu pai tinha uma sala de aluguéis na frente, e aí ele acabou deixando de alugar lá, e a gente usava lá para fazer como se fosse uma escolinha. A Caterine ficava me ensinando português, as matérias que às vezes eu tinha alguma dificuldade, às vezes eu tinha alguma dificuldade em ciência, ela que me explicava. Então ela sempre foi muito parceira minha, sempre me ajudou muito. Então assim,
eu sou muito grato à minha família, grato ao meu pai, à minha mãe, a criação que eles puderam me dar, eles fizeram de tudo para a minha criação e da Caterine ser a melhor possível. Então, assim, meu pai sempre nos ensinou a dar outra face, sempre nos ensinou a ter o ato de perdão, né, de perdoar as pessoas, a gente ter humildade nas nossas decisões, a gente entender que a gente não sabe de tudo, que a gente tem que aprender, que dinheiro não dá em árvore. Então, tudo isso ele fez a gente trabalhar para conquistar as nossas coisas, a gente começou cedo. E eu fico feliz por isso, porque pela educação que meu pai me deu, que a minha mãe me deu. Meu pai é rimo de família, praticamente, né? Sim, eu conheço o seu. Ele perdeu o pai com 1 ano e 2 meses, quando ele era muito pequenininho, 1 ano e 2 meses. E assim, ele sempre quis ser muito presente na minha vida e na vida da Catê. Eu chamo minha irmã de Catê. Catê. Na vida da Caterine. E ele sempre foi muito presente, Hoffman. Eu me lembro bem que eu era pequenininho, meu pai chegava em casa cansado, estressado, né? Ele trabalhava, ele tinha muitos negócios. Né? Meu pai foi dono de vidraçaria, foi dono de casa de show, foi dono de churrascaria, foi dono de farmácia até pouco tempo atrás. Então ele sempre foi multiversal, né? Sempre batalhador, sempre trabalha muito, e um empreendedor. Ele sempre foi muito corajoso. E então não tinha muito tempo. Depois se envolveu na política e continuou tendo seus negócios, né? Tem várias drogarias. Então assim, ele não tinha muito tempo pra gente. O pouco tempo que ele tinha, eu lembro dele chegar em casa cansado, às vezes esgotado, assim, de não conseguir tomar um banho, queria deitar, assim, no tapete que ele tinha no chão. E eu ficava, papai, conta uma historinha pra mim dormir, conta uma historinha. E ele arrumava um tempo para contar a história para mim, Hoffman. Ele sentava do lado da cama, em cima do criado mudo, e ele começava a história do Guinho, Zezinho e o Luizinho. E o Luizinho sempre tinha que ganhar na historinha, senão ficava bravo, né? Aí a historinha começava que ia caçar macaco. E ele estava empolgado com esse negócio de política, e eu vou contar essa história aqui, eu acho que eu não contei para ninguém ainda, né? Isso é bom. E um dia eu pequenininho lá, devia ter 5, 6 aninhos, ele contando a historinha para mim, 4 aninhos, não lembro. Ele contando a historinha para mim, ele já caindo de sono assim, pescando já, né? Ele era uma vez o Guinho, o Zezinho, o Luizinho, saiu caçar macaco, papapá, e aí o Paulinho Carrara, e a Cristina, e o Zé Deladai, e o Zezinho. Misturou tudo. E aí o Ricardo começou a juntar todo mundo que era da política da época, falar na história. Eu falei, papai, mas cadê o Guinho, o Zezinho, o Luizinho? Não tem mais? Acabou? Ele acordou assim e falou, mas o que eu tô falando mesmo, né? Então assim, o dia a dia dele era muito cansativo, mas ele arrumava tempo pra gente, Hoffman. Ele brincava muito de fazendinha com a gente. Ele pegava batata, chuchu, colocava palitinho de dente, assim, montava cavalinho, vaquinha, né, beterraba, as coisinhas. Ele montava tudo assim e brincava de fazendinha, fazia cerquinhas de palito, cerquinha com as coisinhas que tinha lá. Que legal. Então meu pai sempre foi muito carinhoso, muito amoroso. E minha mãe nem se fala. Nossa, minha mãe, olha, de tirar o chapéu. Na prefeitura de Sumaré, ela me ajuda demais no Fundo Social de Solidariedade. Sou muito grato a ela. Ela não tem obrigação nenhuma, ela não recebe salário nenhum. E ela vai lá, ela ajuda, ela proporciona os eventos de grande proporção da cidade. Se Deus quiser, nós vamos ter grandes eventos agora no final do ano. Nós tivemos no aniversário da cidade a Festa da Roça, que foi linda, né? E tantas outras atividades bonitas que ela faz lá, sem ganhar R$1. Ela faz iniciativa própria, porque ela gosta do município, ela gosta de fazer as coisas para o bem. Então, assim, sou muito grato a ela. Eu acho que ela é meu braço direito e esquerdo. E o deputado, minhas 2 pernas. E a Caterine é meu coração. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente começou assim. Mas você juntou mais coisa agora também. Agora tem esposa, tem 2 filhos. Agora eu tenho o amor eterno, né? Que é a minha esposa. E tenho meus 2 filhos, né? Que são tudo na vida de um homem, né? Então, assim, mas eu sempre usei essa palavra, 2 braços, 2 pernas e coração. Mas um beijo para minha esposa, para a Bruna, que deve estar nos acompanhando, a Alice, o Luizinho, que são os meus filhos, são minhas joias preciosas. Eu faço de tudo para eles. E eu ia chegar nesse assunto. Então, o que meu pai fez no passado por mim, para dar essa criação, que quando eu falo de criação, pessoal, a educação que eu falo não é um ensino que se dá na escola. É aquilo que a gente aprende dentro de casa. São valores, são morais, esse tipo de coisa. Meus pais fizeram isso comigo, eu tento fazer isso todos os dias com meus filhos. Eu chego em casa, eu brinco. O meu avô, seu Alfredo Rusa, né, que por uma casa é o meu vizinho de janela. Vizinho de janela? Às vezes ele liga pra mim bravo. Pô, 10 horas da noite, você uma gritaria aí na sua casa, Luiz? Pelo amor de Deus, eu quero dormir. Tem isso também? Tem. Eu com as crianças pegamos fogo lá, brincamos, fazemos uma farra danada. Mas, Luiz, me fala uma coisa, e essa energia, né? Porque você tem uma cidade inteira, uma cidade de 200 e poucos quilômetros quadrados, com seis regiões. E essa energia, você ainda chega ainda com pique ainda dentro de casa? Hoffman, eu vou falar a verdade pra você, às vezes cansa, né? Porque às você recebe um, recebe outro, recebe deputado, recebe prefeito, recebe público. Como que
como que aguenta tudo isso daí? Não sei, eu acho que Deus me ama, só pode ser, porque Tenho certeza disso. nem eu sei como eu aguento. E ainda chega à noite e vai brincar com as crianças? Eu durmo pouco, sempre fui de dormir pouco. Então, assim, eu tenho o costume de acordar muito cedo. Sei. Né? Então, desde garoto, não é de agora não. Então, eu sempre fui assim. Eu nunca dormia tarde, minha mãe reclamava que eu era criancinha, não dormia tarde. Eu sempre dormi muito pouco. Eu durmo 3, 4, às vezes 5 horas por dia. Não durmo mais do que isso. Que é isso? Eu vou dormir 1 da manhã, 1h30, 2, acordo 5 horas. Ah, é? Minha vida é assim, não consigo dormir. Na EPJ Art Developer, você conta com os melhores sistemas e produtos para otimizar o seu negócio. Desde cartazes, murais, listas de preços digitais e muito mais. São diversas possibilidades. Atrai mais seus clientes e venham para a EPJ Art Developer. Soluções inteligentes para seu negócio. Me fala, Luiz Dalben, menino no Matão, com os amigos, seus amigos lá do Matão. Como que era? Passeava bastante, brincava, saía na rua, jogava bola, praticava algum esporte. Como que é Luiz Dalben lá no Matão, criado ali Meu pai sempre foi do comércio, né, Hoffman? Então, assim, meu pai tinha farmácia embaixo da nossa casa, né? E eu me lembro, vou citar aqui um exemplo, né? O Rony, né? O filho da Tudinha. Sim. E ele ficava lá brincando. Tudinha. Ele ficava ensinando eu brincar de bola lá. Ele e o Gênesis. Hoje o Gênesis é o doutor advogado, formado, sim. um grande advogado aqui na cidade. E trabalha também na Prefeitura de Sumaré. Hoje ele é funcionário público também da Prefeitura. Ah, é? E eu lembro dele cuidando de mim, pequenininho, ele me ensinando. Ele é um pouco mais velho que eu, uns 3, 4 anos mais velho que eu. Então, eu lembro disso com muito carinho, com muito desejo no coração. Eu lembro com meu pai, junto com o Divino, não sei se é vivo ainda o Divino, o seu Alfredo, meu avô, e o pessoal lá do movimento do Matão. Naquela época tinha um movimento de MDM, eu não lembro o significado da sigla, mas tinha esse movimento lá do Matão, e eles faziam carnaval. Então eu lembro da gente preparando os caminhões do seu Alfredo, né? O seu Alfredo parava os caminhões e a gente ia pregar serpentina, né? Fazer os enfeites. Os enfeites carnavalescos. E os carnaval acontecendo a bolé do caminhão do seu Alfredo Rusa lá, do pessoal do Reffer. Eu participei várias vezes lá nos carnavais que tinha no Matão. Meu pai era um dos que promovia o rodeio também, onde hoje é o Savenhago, o Paulistão. Seu pai fazia o rodeio lá também? Fazia junto essa com o pessoal não lembro, lá. essa daí não lembro. Fazia. Eu queria lembrar Manuel Mariano, Mariano, um negócio assim, o nome do rapaz que ia cantar sempre lá. Cantava com uma rosa na boca, você não lembra? Lembro. Manuel Marinheiro. Marinheiro. Esse cara é um barato, não saía de casa. O Porto também. Porto. Lembra dele? Lembro. Então, Porto que iniciou a Rádio Nova Sumaré. Foi o Porto. Boas lembranças, né? Boas lembranças. E eu, criancinha, no meio desse povo todo, eu lembro dessas coisas. Eu lembro uma vez a gente jogando pimbolim com, se eu não me engano, com o Chico Amaral. Chico Amaral. Ele tinha... não saía daquela região ali, Chico. Ele ia de vez em quando na casa do meu pai lá. Foi prefeito. Meu pai não era prefeito ainda, não sei nem se era político. Meu pai envolvido no negócio de show, negócio de festa e tal. Eu lembro uma vez a gente brincando de pimbolim, eu lembro que eu fui servir uma água, derrubei o copo, cortei o pé. E eu tenho essa lembrança de eu pequenininho fazendo isso. Então, assim, o Matão, eu tenho muitas lembranças. Eu lembro que na frente da minha casa praticamente já não tinha asfalto. Uma vez, não vou dizer o nome do santo, mas vou contar um milagre. Passaram uma baba de cupim, pintaram de piche por cima da Emílio Bosco, que eu morava de frente, então ficava aquele negócio feio. Depois choveu, virou aquele lamaçal de novo. Mas graças a Deus essa história ficou no passado. Hoje a cidade de Sumaré virou uma potência no estado de São Paulo, né? É uma das que mais arrecadam impostos para o estado de São Paulo, tem um índice de desenvolvimento humano muito alto, o IDH é 0,76, se eu não me engano, que é altíssimo, e a gente fica muito feliz, é sinal que as coisas estão dando certo. Nós somos a cidade que maior teve nota do Saresp na educação. Então, assim, importantíssimo, sinal que a educação da cidade de Sumaré é de qualidade. A única cidade da região metropolitana de Campinas e do estado de São Paulo que tem jovem empreendedor praticado em sala de aula para todos os jovens da cidade que estão na sala de aula. Então, assim, imagina, o curso sendo ministrado para todos os alunos.
Isso é importante. Todas as escolas têm climatização, a gente está no estúdio bem gostoso, climatizado, com ar-condicionado. Se não tivesse, a gente estaria com calor danado aqui e a gente não conseguiria prestar atenção no que a gente está conversando. Essa é a verdade. Hoje o aluno não, o aluno chega, ele consegue visualizar, ele tem uma lousa digital onde a curva de aprendizagem dele vai ser muito maior. Por quê? Porque consegue ter tecnologia. O professor consegue colocar outros aspectos de ensino que antes não era possível. Então, desde uma cortina de chama, porque eu lembro quando a gente era menino, né? A molecada gostava de arrumar um isqueiro para colocar fogo no papel e botar fogo na cortina, né? Em Sumaré. Você lembra disso ainda? Você lembra dessa? Lembro, não faz tanto tempo assim também, né? Então, eu sei. Eu tô com 33 anos de idade, não faz tanto tempo. Mas eu lembro disso, do pessoal fazendo isso. Eu sempre fui um garoto que sentava na frente, viu? Nunca fui de sentar muito no fundo, Sempre gostei de prestar atenção na aula. Mas confesso que eu nunca fui de ficar anotando muita coisa. Sei. Eu gostava muito de prestar atenção para não... Visualizava. Eu tinha que visualizar. Sim. Eu sou assim até hoje. A gente às vezes está conversando, eu estou tentando me policiar, porque depois do Covid minha memória não é mais a mesma. Sim. Então antes eu conversava com você... Você teve Covid também? Ou? Eu tive 3 vezes. 3 vezes o Covid? 3 vezes. Igual a minha filha. Minha filha pegou 3 vezes o Covid. Eu brinco na casa. Eu brinco na casa que eu sou sommelier de Covid. Se é uma cepa nova, eu já experimento. A Raíssa, minha filha, pegou 3 vezes o Covid, rapaz. Brincadeira. A primeira eu passei muito mal. A primeira eu fiquei preocupado, achei que com medo de não sobreviver. As outras 2 foi muito mais tranquilo, até porque eu já estava vacinado nas outras 2. Sim. Né? Então foi muito mais leve. Parecia mais uma gripe, né? Mas a primeira a gente passou um mal bocado, tanto eu quanto meu pai, a gente ficou muito ruim, muito ruim. Luiz, me fala outra coisa gostosa também, essa vida, essa sua infância saudável que você teve ali no Matão, e depois com as suas empresas, né? A farmácia, que você gostava do ramo de farmácia e tal. Me fala um pouco disso aí, até você chegar a ser introduzido dentro da política, né? Para fazer um trabalho novo dentro dessa política gostosa aí que nós estamos vendo aí. Esse menino de 33 anos de idade, né? Chamo de menino porque eu sou sexagenário, né? Então eu posso chamar você de menino. Né? Mas eu recebo com muito carinho. Eu recebo muito carinho. Muitas pessoas me chamam de menino e tenho certeza que é com carinho, porque me viram crescer, viram... Não, eu vejo a sua responsabilidade, é diferente. Né? Tocar uma cidade... Então, assim, vamos lá. Eu comecei muito cedo, né? Minha mãe montou uma loja de presentes, Hoffman. Loja de presentes? De presentes e variedades, chamada Calu. Primeiro aqui onde é o Paraíso das Águas, ficava aqui, na região central. Sim. Mas eu ainda era muito garoto, eu estudava e não ajudava muito nisso. Depois ela transferiu para o Matão. Ela montou lá embaixo de casa, do lado de onde era a drogaria do meu pai. E ela pedia para mim ajudar ela lá e tal. Então eu comecei nisso, comecei ajudando ela na lojinha dela. Sei. Com 18 anos, acho que nem 18 eu tinha, acho que eu tinha 17, eu montei uma agência de publicidade. Ah, você montou uma agência de publicidade. Eu queria ir para esse ramo. Tem água aqui, ó, fica à vontade. E aí eu queria ir para esse ramo. Pode tomar água à vontade. E comecei a trabalhar com isso. E gostei da área. E me apaixonei. Comecei a trabalhar com isso, Fiz algumas parcerias com alguns jornais locais da cidade de Sumaré, com outros de fora da cidade. Fiz parceria com algumas revistas, né? E meu pai já tinha uma revista de negócios e oportunidades. Chamava Negócios e Oportunidades de Sumaré. Negócios e Oportunidades talvez você deve ter visto. Então, circulava bastante toda a cidade. Era meu pai e o Soares. Soares. Grande Soares. E aí meu pai parou com essas atividades. Eu falei, é um ramo que eu tenho interesse. E eu ajudei meu pai até fazer as edições. É uma área que eu gostava muito, na área de criação. Sei. Aí montei minha agência, o negócio começou a dar certo e tal. Só que a agência é escravidão, né? Eu não sabia disso, né? Garoto, né? Não sabe? E eu não percebi. Eu comecei a faltar na faculdade, eu comecei a não ter tempo para nada, eu só trabalhava, não vivia, eu não tinha tempo para almoçar, eu não tinha tempo para nada. Era um regime de escravidão mesmo, assim. Trabalhava exaustivamente, uma loucura. Mas eu gostava muito do ramo. E aí, em dado momento, meu pai me convidou para comprar 50% de uma drogaria dele, que era de Nova Veneza. Eu nunca tinha trabalhado em drogaria. Sei. Eu não conhecia o ramo. Meu pai, ele sempre evitou de forçar a barra para mim e para minha irmã. Falou, vocês têm que ter a história de vocês, vocês seguem o caminho de vocês. Sim. O pai quis trabalhar com farmácia e trabalha. Você quer trabalhar, quer ser engenheiro, quer ser advogado, quer ser jornalista, publicitário, faça o que você tiver de desejo no seu coração. Aproveita que eu não tive essa oportunidade, vocês estão tendo. E eu abracei a oportunidade. Ele me chamou, viramos sócios na farmácia de Nova Veneza, nós tínhamos uma farmacinha do antigo Sebastião.
Sebastião, conheço. Onde era a farmácia dele foi minha. Ah, é? Do Sebastião, né? Onde hoje é o Sal Doce ali. Eu sei. A lanchonete. Foi minha lá e já era do meu pai anteriormente. E a gente trabalhou lá... Em frente ao Ari. Em frente ao Ari. Ari. O mano encontrava ele direto lá, né? E de vez em quando eu tinha que passava um morador de rua lá e eu tinha que pagar uma cachaçinha lá também. No Ari, no Ari. Lá tinha também o chamego, do Edson Burro, né? Da Preta, que é a minha cunhada. Rapaz, eu conheço todo mundo. Eu conheço o Maré inteiro. Se a gente for falar de jeito que ele conhece aqui, ele vai lembrar até do Moreira, que mora na rua Minas Gerais. Conheço também, conheço todos. Tudo gente boa. E aí eu comecei a trabalhar lá e gostava de trabalhar lá. Sim. E me apaixonei por esse ramo, Hoffman. Ah, é? Cuidar de gente. É um negócio assim extraordinário. Legal, você vê uma pessoa que está enferma, que não está bem, e você poder proporcionar para ela saúde, para que depois ela vá lá. E ela pagou por aquilo, mas mesmo assim, às vezes ela vai lá e fala, pô, obrigado, viu? Aquele negócio que você fez aqui deu certo. Sim. E aquilo começou a mexer comigo, eu falei, eu quero aprender isso aqui. Gostei desse negócio. Esse negócio é um negócio que eu quero levar para a vida. Mesmo que um dia não dê certo, eu quero saber para eu poder cuidar de mim e das pessoas que eu amo. Então é um negócio que eu gostei. Gostei, aprendi e assim, o seu Sebastião foi muito importante para mim, ele me ensinou muito. Sebastião. Então, ele não tinha nada na farmácia, mas ele mora em cima. Então ele descia lá, ele me ajudava, ele me orientava. O seu Angelim, que foi nosso funcionário, um farmacêutico antigo também lá da região do Matão. Ele tinha aquela drogaria que é de frente do antigo postinho. Ele também foi nosso funcionário lá, ele me ensinou muito. E meu pai nem se fala, né? Meu pai é o meu grande mentor aí, até na drogaria. E aí a drogaria começou a dar certo. E a gente montou uma na região Cura também. Primeiro ali na Jaime Pinheiro, Ulloa Sintra. Montamos uma ali onde hoje é uma lanchonete lá, hot dog também, não me lembro. De frente ao Português, do lado do Lincoln. E em cima era a contadora Cecília. Embaixo era a nossa drogaria. Aquele ponto era legal, mas não tão bom. E a gente conseguiu um ponto no Supermercado Paulistão. Supermercado Paulistão, lá na avenida. Isso, montei uma drogaria ali na esquina do Supermercado Paulistão. E ali que começa a iniciativa de entrar na política. Política. Aí comecei a trabalhar lá fui muito feliz também. Graças a Deus, aquele povo me acolheu com muito carinho. As pessoas ali do Bandeirantes, Bom Retiro, são pessoas maravilhosas. Ali eu tenho grandes amigos, pessoas que eu gosto muito. Conheço bem lá também. Assim, ali eu me senti parte de alguma coisa, sabe? Sim. Ali eu vi com meus olhos o que eu queria para o meu futuro. Eu pude enxergar isso. Eu tinha feito um compromisso com o Grupo Peralta, na época que era o antigo dono da rede Paulistão Supermercado. Sim. A gente montar outras lojas em outros mercados. Bairros. Em outros mercados que ele tinha. A segunda loja seria ali no Aparecidinho, em Campinas. Sei. Então a gente estava começando um negócio diferente do que a gente tinha praticado até então. Surgiu na minha vida a ideia de entrar na política, Hoffman. E eu não sei se eu tive a oportunidade de contar isso, acho que eu já até contei em outra oportunidade, por causa de um buraco que tinha na frente não, na esquina atrás da minha drogaria. Na esquina antes da minha drogaria. Então ali o pessoal, um canaletão que não existia, que acumulava água, o pessoal passava de ônibus, jogava água no pessoal do ponto ali de ônibus, ficava nas proximidades do Banco Itaú ali na Zé Vedovato, e o pessoal ia na farmácia do André, que na época era nosso concorrente, ia nos botecos da esquina, ia na minha drogaria tentar se limpar para ir trabalhar. Assim, a gente via aquilo acontecer e eu procurei várias pessoas que eram envolvidas na política para resolver esse problema. Naquela época, meu pai já não era prefeito fazia bastante tempo, o pessoal já não tinha tanta proximidade. E eu não conseguia ninguém resolver esse problema, eu não conseguia. Procurei vereador, procurei outro, procurei liderança de bairro, procurei a subprefeitura lá, regional, da região Cura, ninguém resolveu o problema. Ninguém. Falei, olha, se um dia eu for político, primeira coisa que eu quero fazer é isso daí. Pô, que legal. E aí foi me dando vontade de ser candidato, nós tivemos um motoboy na nossa drogaria, hoje eu não sei por onde anda, mas ele foi o meu grande incentivador. Ele mandou fazer um cartazinho escrito assim, Luiz Alfredo Dalben acompanha esse evento, né, ou apoia esse evento e tal. E todo evento que tinha eu apoiava já mesmo. Eu sempre gostei de apoiar time de futebol, festa religiosa, mas nunca me importei com política, eu odiava política, viu? Até eu não gostava de jeito nenhum, não podia ouvir falar.
E aí resolvi entrar na política. Meu pai já tinha sido prefeito, já tinha sido candidato a deputado, sempre o apoiei, sempre vou apoiá-lo, todas as decisões que ele tiver. Lógico. Ele é o... eu gosto do carinho que você tem com o seu pai. Mas tenho mesmo. E Você não beija ele na testa. beijo porque você ele é abraça. meu pai e não escondo de ninguém Sim. o carinho que eu tenho por Sim, ele sim, e o bacana. respeito que eu tenho por ele Sim. na condição de político, Sim, tá? sim, Então, para sim. mim, ele é o meu mentor político também, além de ser meu pai. E não conheço um político no estado de São Paulo mais preparado que o Dirceu Dalben Bem para preparado. ocupar qualquer posto político, Sim. o cargo que for. Não conheço. Não é porque é meu pai, não, porque eu conheço todos os políticos. Sim. Eu não podia, era só não falar nada, mas é a verdade. E quem o conhece sabe disso, sabe que é verdade, que ele é preparado. Não estou dizendo que tem outro. Totalmente preparado. Não estou dizendo que não tenha outro, estou dizendo que eu não conheço. Então, a nível de Dirceu Dalben, eu só conheço ele mesmo, né? Que fala discorre sobre qualquer tema. Sim. Então, naquela Tem época. uma oratória violenta, né? E naquela época começou esse menino motoboy que trabalhava com a gente a colocar essas plaquinhas, né? A gente que patrocinava legal. os eventos. Né? O Boni Lons, que era locutor da época do Boi do Forte, ele fazia alguns eventos Dia das Crianças comigo, algumas coisas comigo lá, e começou a surgir essa vontade. Eles começaram, Luiz, tem que ser candidato, tem que ser candidato. O pessoal começou a me aliciar lá, o pessoal dos partidos começou a me procurar para ser candidato a vereador. Eu falei, olha, até fiquei tentado aí para um grupo político lá diferente. Dirceu Dalben, meu pai já chamou, falou, não, vem cá, você quer? vamos conversar. Aqui. Minha mãe não queria de jeito nenhum que eu entrasse, Hoffman. Ela foi totalmente ao contrário. Ela falou, não vá, política é difícil, existe muita ingratidão, depois Sim, você vai sofrer lógico. muito, filho, e tal, e tal, e tal. Eu falei uma coisa para ela, mãe, quando a gente tem expectativa na pessoa, a gente pode ser magoado. Sim. Quando você não tem expectativa, não há como se magoar. Sim. Não é isso? Sim. Então a gente tem que medir as nossas expectativas em cada um que está nas nossas proximidades. Que aí você se magoa menos. Não que você não vá ser magoado, mas você se magoa de qualquer forma. lógico. Mas foi um desafio para mim, Hoffman. Graças a Deus, eu venci a primeira eleição que eu Você disputei. já entrou como vice-prefeito? Eu fui pré-candidato a vereador. Você foi pré-candidato. Aí acabei me tornando candidato a vice no decorrer da carruagem. Do decorrer da carruagem. Acabei me tornando candidato a vice-prefeito. Fui eleito vice-prefeito em 2012, assumimos em 2013, fui na condição de ser presidente do DAI. Sim, Fui lembro presidente disso. do DAI por 93 dias. Lembro disso. Eu queria muito ter resolvido esse buraco aí, que tinha que fazer um canaletão. Não consegui resolver com o presidente do DAI. Fiquei muito triste. Foi uma derrota para mim ter que voltar para a farmácia lá, depois de 90 dias, e falar, pô, o buraco está aqui. Eu tive 90 dias para fazer, eu resolvi um monte de buraco. O meu aqui eu não O que consegui. estava na sua frente você não conseguiu. Sabe por que eu não fiz também? Eu poderia ter feito. Falei, pô, vou resolver esse, tem um monte para resolver. Se eu resolver esse aqui... Vai pessoal, falar que... foi vantagem para mim. Então, acabou que ficou para outra oportunidade. Mas precisou ser prefeito eleito em 2016. Depois você Assumi em voltou. 2017 para conseguir resolver esse canaletão que fica hoje na Zé Vedovato. Hoje existe o canaletão, a água foi tirada de lá, não molha mais ninguém, graças a Deus. Mas foi por causa desse canaletão, bendito canaletão, que eu resolvi entrar na política. Entrou na política. Olá! Vou falar um pouco para você sobre a VIP Decor Interiores de Americana, que atende Americana e toda a região metropolitana de Campinas. Uma loja completa com móveis de alta qualidade e estilo. Lá você encontra estofados, mesas e cadeiras, planejadas e uma infinidade de artigos de decoração. A VIP Decor Interiores está na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 23, no centro de Americana, pertinho do Mercado Municipal. VIP Decor Interiores, você merece o melhor. Me fala uma outra coisa também, que eu vi você outro dia, rapaz, com saxofone. Eu falei, mas o Luiz tocando com o pai, estavam os dois tocando. Que paixão é essa aí também? Agora é saxofonista, não? Olha, a foto foi da época do Covid, né? Não tinha pra onde sair, não tinha muito o que fazer. E aí, eu vou contar pra vocês, eu queria comprar um aparelho de som, Hoffman. Eu sou esses caras que é viciado em ver OLX, sabe? Você fica olhando lá Às vezes e... eu fico olhando alguma coisa que me interessa lá, eu vou comprar. Aí eu queria comprar um aparelho de som, eu não me lembro que aparelho que era, eu queria comprar. Eu chamei o deputado, falei, deputado, vamos comigo em tal lugar, acho que era Louveira. Você chama o pai de deputado? Chamo. Deputado. Não Por chama respeito, de pai. chamo de pai em casa. Eu sei. Em público eu chamo de deputado. Em casa é pai.
Em casa é pai. Em casa é pai. Ô pai, vamos comigo lá? Eu falo deputado aqui por respeito ao Eu cargo. sei, eu sei, eu sei. Mas não é assim em casa, viu, gente? Em casa é pai, é filho, é mãe. Mas... É que nem o Gustavo, o filho do Manuel Samartim, não chama, chama de pai, lógico, Chama de né? pai. Mas ele tem o apelido do pai dele, né? Que eu não quero falar aqui no ar, mas ele chama... Outro dia eu estava conversando com o Manuel Samartim, com um grande prefeito, foi um grande prefeito Foi, sim, da Nova cidade Odessa, né? de Nova Odessa, 4 vezes prefeito, uma vez vice-prefeito. Começou como vice-prefeito, Manuel Samartim, 4 vezes prefeito. Mas eu acho um barato, rapaz, ele chama o pai dele pelo apelido. E o pai falou, sabe quando você me chama de pai, eu não nem parece que não está me chamando. E não é só ele e as irmãs chamam o pai da mesma coisa. E eu gostei de ver você falar isso aqui. Por isso que esse aqui é um bate-papo descontraído, viu? Nós vamos fugir um pouco da política. E eu tenho apelido também, viu? Ah, é? Eu tenho não sabia. Mas eu não vou falar no ar também, não. Mas eu tenho um apelido em casa também. Ninguém me chama de Luiz, ninguém me chama de Luiz Alfredo. E ninguém me chama de prefeito também, e viu? Catê chama, né, tua irmã, né? Catê eu chamo, né? Mas é mais fácil. Caterine, Catê fica mais fácil. Mas me fala desse instrumento musical aí que bom, você... Aí eu queria comprar um aparelho de som. Moral da história, fui comprar o senhor que ia me vender. É um aparelho de som mesmo, desses aparelhinhos. Sim. E aí o senhorzinho que ia me vender lá, ele estava mudando para Portugal. Ele estava mudando para Portugal e ele estava se desfazendo de tudo. Ele tinha vendido a casa dele, inclusive, e ele estava vendendo as mobílias da casa, estava vendendo tudo, né? E aí, quis o destino que eu fosse lá, conversei um pouco com ele, vi o aparelho que eu queria, falei, não, eu quero, vou comprar. Paguei ele, peguei o aparelho, guardei no carro. Meu pai estava comigo no carro e minha esposa. Meu pai falou, viu, esse homem parece ser servo de Deus também? Eu falei, pai, eu também acho que é. Por quê? Estou sentindo a gente descer e conversar com ele no assunto. E assim, eu sou testemunha disso, eu estava junto. Sim, sim. Meu pai desceu do carro e falou, pois não, eu sou o Dirceu, tal, sou o pai do Luiz, comprou o aparelho, ele estava aqui até agora, não sei, o Luiz, tal. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor está indo viajar? Ele falou, estou indo para Portugal, estou saindo do Brasil, eu tenho uma filha que passou num concurso lá de musicista, né? Sei. E eu tenho que me apresentar em Portugal daqui 45 dias. Tudo que o senhor está vendo aqui já vende tudo, não sobrou mais nada, não tenho mais nada. Sei. Até o fogão que tinha, né? Tudo. Poxa vida, você vendendo tudo. Ah, e vocês vão voltar? Ele falou, não, nós vamos mudar de vez para lá, porque eu vou acompanhar a carreira da minha filha. Sei. A não ser que não dê certo, a gente tenha que voltar e depois a gente vê o que vai fazer. Então. Mas eu arrumei um emprego lá, estou mudando de vez. Beleza. Conversamos um pouco, meu pai, percebi que ele ficou meio inquieto. Sei. Mas voltamos para o carro. Falou... ele tinha mostrado alguns instrumentos que eles tinham lá. Ele tinha mostrado alguns instrumentos. Voltamos para o carro, o deputado falou, filho, senti de ajudar aquele homem. Eu falei, pai, eu também. Sim. Eu também. O que o senhor quer fazer? Eu quero ajudar ele, eu não sei. O que você sente? Eu falei, eu sinto de comprar o saxofone dele. Vamos lá comprar. E ele estava vendendo o saxofone dele, eu fui lá e comprei. Despretensiosamente, eu ia doar. Eu ia doar. Tinha um menino, eu sirvo a Deus numa igreja, né? Eu pensei que você ia tocar na igreja, na orquestra da igreja. E aí, eu vi aquilo. E aí eu ia doar aquele saxofone. Um menino tinha pedido para mim. Eu falei, pô, deve ser obra do destino. Deus mandou eu vir aqui comprar desse homem para ajudar ele e dar isso pro menino. Sim. E comprei, fui na intenção de dar. A hora que eu fui dar pro menino, o menino já tinha ganho. Ele não precisava mais, já tinha ganho o saxofone. Sei. Aí fica aquele saxofone em casa. Aí começou aquela história de Covid e tal, aquele saxofone parado. Meu pai gosta muito de tocar, meu pai toca, né? Eu já vi o Dirceu tocar. Eu não tenho esse dom. Espero um dia ter, quem sabe Deus não prepara para mim, ou no esforço eu consigo aprender. Sim. Aí eu falei para ele, pai, eu tenho dons para muitas outras coisas, né? Mas eu nunca tentei tocar. Ele falou, a primeira coisa é embocadura. Falei, vamos tentar aprender, você deve ter visto isso. Eu vi lá o celular. E na primeira vez que eu peguei o sax, eu consegui fazer a embocadura. E ele ficou surpreso, ele falou, não é possível, assopra de novo esse negócio, aí eu soprei de novo.
falou, agora vamos tentar fazer umas notas. Eu não sei nem que nota que eu fiz, mas ele Sim. passou uma sequência para eu fazer, e aí saiu uma música, que foi a gravação que a Caterine gravou. Então, que eu vi no vídeo. Mas eu não sei, se der o sax para mim, eu não sei tocar. Ele falou, aperta por... Ele vai coordenando, ele ia coordenando Sim, do lado, sim, né? sim. Então eu olhando ele fazer e eu ia fazendo igual. Foi assim que eu toquei, que tá gravado aquele som do sax. Mas eu não sei tocar ainda. Mas eu tenho vontade de aprender. Eu não tenho tempo, porque o meu tempo é muito escasso. Eu imagino. E se eu for aprender a tocar sax Imagino, hoje, né, como eu vou gestor. ter que deixar de fazer alguma atividade da minha vida, que eu não quero deixar de fazer agora. Né? gestor. Mas eu tenho muita vontade. Depois que eu deixar de ser prefeito, é uma das coisas que está na minha listinha lá. Você vai tocar na orquestra? Eu acho lindo a Se Deus orquestra preparar, da quem congregação. sabe, Eu né? acho muito lindo. Eu tenho vontade de aprender. Primeiro eu preciso aprender. Depois a gente vê como é que faz. Luiz, agora falando mais um pouco aqui, né, você contando, gostou desse bate-papo aqui. Queria que você falasse um pouco depois aí também dessa vida pública sua, tá? As suas pretensões agora, logo logo você está deixando o governo, tá? E eu tenho certeza que você tem vários projetos ainda para Sumaré, tá? E tem vários projetos também a longo prazo. O que você pretende depois disso daí? Eu acho que ainda você tem que estar dentro da política ainda, eu acho que você é jovem, uma experiência muito grande que você tem já dentro da política, já veio através do seu avô, que foi vereador dentro da cidade, seu pai, prefeito, né? Foi prefeito várias vezes na cidade também. Qual é esse trabalho, qual é essa visão que você tem aí para falar para a gente? Hoffman, eu sinto que eu cumpri uma missão muito verdadeira e de coração, que era pacificar e unificar essa cidade. A cidade vivia um clima de guerra quando eu assumi. Era vermelho contra azul, azul contra verde, bairros contra outros bairros, regiões contra outras regiões. Sim. Hoje vocês podem ter certeza, a gente não ouve mais falar disso. Era movimento de emancipação de um lado, movimento de emancipação do outro, acabou, não existe mais. Por quê? Nós conseguimos pacificar, unificar a cidade, mostrar para as pessoas que o executivo executa, cumpre a tarefa de casa. Sim. O legislativo discute a ideologia, discute as necessidades primordiais, ideológicas, e passa para o executivo executar. Então a gente abriu mão de discutir ideologia no executivo para poder fazer o governo dar certo. Então eu penso que um bom gestor, a primeira coisa é fazer isso. E a segunda coisa é conhecer de gestão, né? É conhecer minimamente o orçamento público, saber o que pode fazer, saber aonde ele tem que apertar, a rosca, às vezes você não pode deixar espanar, você tem que girar ela a ponto de não espanar. Então, assim, o bom gestor tem que saber um pouco de tudo, ele não pode saber só de uma coisa. Tem que saber que no outro lado da ponta tem pessoas, não são números, né? E às vezes a gente fica muito apegado aos números. Então, quando a gente começa o mandato, e isso aconteceu comigo, acontece com todos, viu? Não foi só comigo. Se não tiver alguém do seu lado puxando a sua orelha e falar assim, viu? Não é número aqui não, viu, filho? Aqui é gente que você está falando, viu? Eu tive isso, graças a Deus. Eu tive um pai, eu tive uma mãe, eu tive um avô, eu tive uma família que me deu sustentação e quando precisou puxou minha orelha quando eu estava errando. Então, porque nem sempre a gente acerta, a gente está tão com ímpeto de fazer a coisa dar certo, de fazer as coisas... Eu não acredito que exista alguém que entre na política com a intenção de fazer uma coisa para prejudicar. Eu vou entrar para acabar com a cidade. Não existe isso daí. O cara entra bem intencionado, às vezes se perde no caminho, às vezes não sabe executar a intenção que ele tem. Né? Eu entrei muito bem intencionado e graças a Deus eu tive a oportunidade, a sabedoria e entendimento que Deus me deu e deu para as pessoas que estavam junto comigo para executar bem feito. Então a gente pacificou os assuntos, fizemos obras em todas as regiões da cidade. Eu me vejo, depois daqui, eu fiz a minha contribuição, fiz a minha missão. São 12 anos de vida pública encerrados depois de 2024, ao findar de 24, de uma carreira que eu, graças a Deus, fui muito exitoso, fui muito feliz, sou muito honrado por ter sido prefeito da minha cidade, por ser o prefeito da minha cidade e por ser prefeito nesse momento. Sou muito grato à minha população, grato a Deus, grato à minha família, às pessoas que me acompanharam durante esse período. Mas eu tô com dever, eu tô com um sentimento de missão cumprida. Eu sinto que eu fiz a minha parte. Tá? Eu não sei se continuo carreira. Não tô dizendo que não continuo. Mas vai pesar. Eu vou pesar muito na balança. Eu sinto que eu fiz a minha parte. Tem gente boa, o pessoal fala, pô, mas tem que ter alguém que nos ajude, que vá fazer alguma coisa e tal.
tem bastante gente boa na cidade, não tem só eu, tem gente muito melhor do que eu aí, que pode ser prefeito dessa cidade, pode ser vereador, pode ser deputado. Então, assim, não precisa ser o Luiz Dalben. Sim. Não tô abrindo mão, tô me colocando à disposição da cidade sempre Vai que pesar precisar. agora tem que dar um tempo para dar aquela descansada para ver o que Mas você quer diferente fazer. do que foi lá em 2016, que falaram para mim, olha, você topa? Não, eu falei, eu topo, tô com vontade, eu vou para cima, conta comigo. Eu não era candidato a prefeito, agora que sou, quero ser o melhor candidato e depois quero ser o melhor prefeito da história da cidade. Sim. Eu entrei com essa missão e quero sair com essa missão. Então, assim, o pessoal brinca, você brincou aqui, que olha, que hora que você arruma tempo para isso? Porque não é fácil. Eu me dou, é fácil. eu sou apaixonado por essa, eu me dou por essa cidade, luto por essa cidade, vivo essa cidade intensamente, vou lutar sempre. Então, assim, até acabar meu mandato, vocês podem contar com isso. Mas depois que acabou, Hoffman, o que eu penso? Que eu preciso fazer uma reflexão de vida. Sim. Eu preciso pensar também no Luiz Dalben. Eu não posso só pensar em ajudar todo mundo e esquecer que eu tenho uma família, eu tenho 2 filhos pequenos, Sim. eu tenho uma esposa. Eu, desde quando meus filhos nasceram, nunca mais viajei. Eu imagino. Nunca viajei. Eu nunca saí do Brasil. Luiz, Nem, eu, 8 anos de prefeito, nunca saí desse país. Luiz, diretor, quantos minutos ainda? Tem mais alguns minutinhos ainda? Tem mais 5 minutos ainda? Dá mais 5 minutos? Então, desde que você foi prefeito, você nunca mais viajou, não sai. Para não dizer que eu nunca mais viajei, quando minha filha nasceu, eu tirei acho que 10 dias de férias. Quando minha filha nasceu, Sim. foi a única férias que eu tirei. E aí eu aproveitei esse período, assim que minha filha nasceu, e a minha esposa fomos para Campos do Jordão. Nossa, A única viagem que eu fiz até hoje. É o único lugar que eu fui até hoje. Viagem institucional eu já fui para Brasília, já fui para outros lugares. Sim, mas lógico. viagens de vida, assim, para ir com a sua família. De família, Cara, passeio. eu realmente me dou para a cidade. Você pode ver, é de domingo a domingo, de segunda a segunda eu não paro. Eu vivo a cidade, eu vivo o momento e a minha esposa é muito compreensiva, ela abraçou isso também, ela entende. Sim. Só que eu percebo que às vezes eu estou prejudicando os meus filhos. Meus filhos não fizeram essa escolha de vida. Sim. Né? Então por isso que eu preciso fazer essa reflexão, Sim. até para dar a oportunidade para eles de ter escolha deles, né? Para que não seja a minha escolha. Então, eu preciso discutir com a família, né? Então, Lógico. até o final do mandato, pode contar, continuarei assim. Sim. Minha esposa me escolheu assim, me aceitou assim e vai continuar assim até acabar. Mas depois, aí a gente vê. Você conhece a It's for Now? A It's for Now é uma empresa que foi criada para você que deseja importar produtos com qualidade e segurança, de forma rápida e sem burocracia. Você pode adquirir celulares, computadores, câmera, drone e muito mais. Encomende agora mesmo com a It's for Now, sua nova opção de compra internacional. Luiz Dalben, me fala mais uma coisa para nós encerrarmos esse gostoso bate-papo, né? Que gostoso, um papo descontraído, certo? Não falamos muito de política. Gostei de mostrar você para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, né? A respeito do jovem, né? Do jovem Luiz Dalben, com uma carga muito pesada sobre ele, né? Que é um jovem, né? Carregar uma cidade de 300 mil habitantes com 7 regiões, né? Da nossa cidade de Sumaré. Que, quer queira, quer não, né? É cansativo, é deixar a família às vezes, né? Me fala aí, mais uma vez, né? O que você pretende agora deixando a gestão? Lógico que você vai fazer uma reflexão e depois vai tocar algum negócio? Vou tocar. Eu tenho alguma coisa em mente. Já tem alguma coisa em mente? Tenho alguma coisa em mente, é uma área que eu tenho vontade de atuar. Não atuei ainda. Sim. Tenho muita vontade de atuar. Quero atuar depois de deixar o mandato, né? Mas vai ficar na surpresa. Eu já falei isso. É lógico, tem que guardar. Mas essa vai estar guardada em 7 chaves. Mas só para não terminar a entrevista sem falar, né, da política da cidade. É isso que eu ia perguntar que agora para nós encerrarmos. Que eu acho que é importante. Nós estamos no ano de 2023. Sim. O melhor momento da cidade, graças a Deus, é agora. É a cidade que mais gera oportunidade do estado de São Paulo. É a cidade que mais atende através do Sebrae, micro e pequeno empreendedor. É a cidade que mais gera emprego da região metropolitana de Campinas. É a cidade que tem qualificação profissionalizante para todas as áreas. É a cidade que mais traz indústrias para a região metropolitana de Campinas.
Desde a Coca-Cola que está na sua mesa, ao macarrão Galo que você consome lá no mercado, ao macarrãozinho Renata que você compra, né? A Heineken que você bebe, ao Yara Fertilizantes, que é o alimento que produz que vai para a sua mesa. Tudo isso saiu daqui de Sumaré. A hora que você olhar para a parede da sua casa, você vai ver uma tinta Sherwin-Willis. Saiu aqui de Sumaré. A cidade de Sumaré, ela é rica em muitas coisas. Armação. Principalmente armação, luz ótica. Esse óculos aqui, o meu é Prada, então é luz ótica. O seu, que marca que é? 90% é luz ótica, então deve ser também. Então, 3M, quando você pegar um post-it, saiba que aquele post-it saiu daqui de Sumaré. Quando você usar uma máscara, saiba que a máscara, se for 3M ou Adere, saiu de Sumaré. Uma fita isolante que você comprar, se for da Scott, saiu de Sumaré. Pô, a gente tem que falar isso, as pessoas têm que conhecer. A Bel Guarames, aquele pneu que você comprou pro seu carro, seja da Pirelli ou da Goodyear, aquele araminho que vai dentro do seu pneu, que às vezes rasga, você tem que trocar de pneu, saiu aqui de Sumaré. A gente tem que ter orgulho do nosso município, tem que ser verdadeiros apaixonados. O sumarense tem que perder essa síndrome de vira-lata de falar mal da própria cidade e defender o seu legado. Nós temos que defender a história da nossa cidade, de Jacuba a Rebouças, de Rebouças a Sumaré. E comprar dentro de Sumaré também. E comprar também. aqui, adquirir as coisas aqui. Sabe por que eu antecipo o salário dos servidores? Toda vez, muitas pessoas elogiam, outras criticam também. Por que o servidor recebe antecipado? Não é só por causa do servidor, não. Também é para ele, mas não é só por causa dele. É porque eu fortaleço o comércio local. Antes de fechar o dia 5, que todas as empresas vão pagar, o quinto dia útil, o povo da prefeitura já está recebendo, já está dando liquidez para o próprio mercado, adquirir mais bens e capitais para movimentar mais a economia, para não ficar naquele marasmo e parado. Então, assim, a gente precisa de pessoas, na minha opinião, na política, com vocação para empreendedorismo. Pessoas que conheçam de gestão, pessoa que conheça de orçamento público, pessoa que saiba o que é uma PPP, pessoa que parta para esse tipo de trabalho e cuide do povo de forma social para não deixar faltar o pão, para não deixar faltar a necessidade básica, mas para dar oportunidade. Sabe qual que é a melhor distribuição de renda, Hoffman? O emprego. O cara bem empregado, bem assalariado, ele paga uma educação de qualidade para o seu filho, um ensino de qualidade. Ele compra um plano de saúde que seja o melhor do mundo para cuidar da sua família. Ele deixa de ter dependência do Estado. O que a gente precisa, quando menos Estado é mais, também. Mas quanto menos o Estado atrapalha, e falo de Estado, município, governo do Estado, governo federal, entes federativos, todos... Quanto menos o Estado atrapalha, mais ele ajuda. Pode ter certeza. E isso é nos empreendedores também. Eu fui dono de drogaria há muitos anos. E uma das maiores cargas tributárias que tem é no remédio. Onde já se viu. É cesta básica de saúde. Você toma algum remédio, Hoffman? Tomo. Posso perguntar qual é? Posso. Eu tomo o remédio da pressão. O único remédio que eu tomo. Você deve tomar losartana. Losartana. De 50, provavelmente. O losartana de 50. É o único remédio que eu tomo. Ele toma losartana de 50. Se você fizer a conta e você pegar o seu ABC Pharma, e você que é dono de drogaria, pega o seu ABC Pharma e vê lá. Você vai ter o PMC, o preço médio consumidor, e você vai ter o preço fábrica, que a diferença é mais ou menos 33%. Eu quero saber o valor que foi comprado esse remédio. Só que o valor tributável dele é o valor que está na tabela, não que está na nota. Então, se você comprar essa losartana hoje, a drogaria comprar do distribuidor a R$5, vamos supor que seja R$1. R$1, 30% vai ser imposto. Que é isso? Só que não 30% em cima de R$1. 30% em cima do valor da tabela, que vai ser R$18, R$20. Então a gente tem que lutar para mudar essa situação. Não só na cidade, mas no Brasil. E eu estou disposto, eu quero ajudar a cidade, quero ajudar as pessoas, mas lógico, dentro das nossas limitações. Bom, que pena, né, que nós chegamos ao final desse gostoso bate-papo. Eu trouxe o Luiz Dalben aqui para mostrar Luiz Dalben, depois mostrar gestor Luiz Dalben, certo? Mostrar a família Luiz Dalben, né? Para ver que o rapaz é de posicionamento firme dentro da cidade. Né? Muitos não o conhecem, né? Como realmente ele é. E hoje ele está mostrando aqui para todos vocês que são ouvintes, seguidores do meu programa Visão dos Fatos, dentro do meu canal JHJ Comunicação Social Rede Brasil e também aqui da Época Já TV. Luiz, eu quero agradecer a tua vinda, tá? De você ter deixado lá a tua agenda, uma agenda extensa, a cidade é muito grande, seus compromissos com a Assembleia Legislativa, com a cidade de Sumaré, às vezes você tem que ir até Brasília, mas você deixou para vir aqui dar uma satisfação para o nosso público, para o povo de Sumaré. Quero agradecer mesmo de coração essa sua vinda aqui. E agora eu gostaria de pedir as suas considerações finais.
Então, agradecer a você, Hoffman, a sua equipe na pessoa do Cacá, de todo mundo do Grupo É Pra Já. Para mim é uma honra, uma satisfação, um prazer estar aqui hoje, encerrando o aniversário da cidade com um pacote de obras extraordinário. Vocês podem acompanhar no site da Prefeitura, nas nossas redes sociais e ver o tanto de coisa que a gente tem proporcionado para a cidade. São mais de 15 unidades de saúde, são 8 escolas sendo entregues até o final do nosso mandato, são mais de 6 mil vagas de escola em escola particular para as crianças do município e muito mais acontecendo em toda a cidade. Eu sou muito grato a Deus de ter a oportunidade de ser prefeito para transformar sonhos em realidade. O Bosque do Dalorto era um sonho, mas agora já é realidade. Mas tem muito sonho para a gente sonhar junto ainda, para a gente tornar realidade no nosso município, Rafa. Eu gostando da cultura agora de Sumaré, lá que você colocou aquele está fazendo um arraso. Está arrebentando lá. Aquele está fazendo um arraso. Entrou lá, com força de vontade, Entrou com força de vontade. Muito legal. Ela não dorme também, está que nem o prefeito aqui, não dorme para lá e para cá. Luiz, muito obrigado, certo? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez aí a tua vinda aqui, certo? Agradecer também a Deus, né? E agradecer a Deus, ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, pela condução desse bate-papo gostoso e dizer que ficamos por aqui, até breve e um forte abraço.